Olá pessoal, meu nome é Ramiro e hoje vou dar continuidade ao livro Por Onde Caminham os Anjos, de John Wester. Vou deixar aqui a capa do livro para quem quiser comprar. Esse livro vende na estante virtual, nessas lojas de sebo. E são várias histórias. No primeiro vídeo da série que eu estou contando sobre o livro, eu deixo o nome da autora, como tudo começou. Então é bem interessante, mas vamos lá às histórias. O que acontece? Uma mãe estava passeando com uma criança e de repente a criança parou. E a mãe, às vezes a criança para, quem é pai, mãe, ou tio, tia, quem cuida de uma criança sabe como elas são às vezes. Então ela puxou e a criança não foi. E passou alguns segundos depois o muro caiu. Então se elas tivessem ido para frente, elas iam ser atingidas pelo muro. E a mãe perguntou, mas por que você não foi para frente? Por que você não caminhou? Falou assim, você não viu aquele moço de roupa branca? Aí ela ficou assustada, falou assim, mas quem? O moço estava na minha frente, então eu não pude ir. Então, mais uma ajuda dos anjos. As crianças, até os 7 anos assim, ela tem muito contato com o plano espiritual, muito mesmo. Outras ficam para sempre, E depois de um tempo, muitas elas vão perdendo isso. Por isso que é muito interessante você ensinar sobre os anjos, esses grandes auxiliares da nossa vida, grandes protetores, grandes governantes da nossa vida. Eles iluminam bastante. Mas eu vou contar uma história rápida aqui. Quando eu era criança, nem sempre são anjos, tá? Eu ficava sozinho em casa, era pequeno e eu tinha muito medo. Então todo mundo saiu e para eu não sentir medo sozinho, eu ia para cima da máquina de costura. Antigamente as máquinas eram um armário que você abria e a máquina ficava dentro, aí tinha que ficar com o pé bombeando assim e rolava a máquina, ficava assim. Então minha mãe tinha essa máquina e aí eu ficava ali em cima olhando para a janela da rua, minha janela era perto da rua. E aí o que aconteceu, pessoal? Do nada, assim, não tinha ninguém na rua, deu um gritão assim, uau! E eu saí correndo, eu lembro que era muito pequeno, eu saí correndo, eu entrei no prédio, que o meu apartamento era fora do prédio, a porta dele, eu entrei no prédio, saí correndo por um corredor e tinha uma vizinha que se chamava Aurita. Eu era tão pequeno que eu chamava ela de Laurita, e eu bati desesperado na porta dela, e falava, Laurita, Laurita, o fantasma, e tremendo pra caramba. E ela me acolheu, e esperou meus pais chegar. Deixou um bilhetinho na porta da minha casa. Então assim, teve outras histórias boas também. Não foi só ruim. É porque muitas pessoas acham que quando você abre sua clarividência, você só vê coisa boa. Não é bem assim não. E as crianças, elas têm muita sensibilidade. A dica que eu dou e que eu aprendi, quando a criança escuta ela, mas assim, não incentiva muito, porque às vezes pode ser uma imaginação da criança, pode ser uma história, Então a gente mais escuta, dê valor a isso. No meu caso, eu contava algumas coisas, a minha família não acreditava muito não. Recentemente eu contei, falei assim, não lembro disso. Falei, pois é, É o tipo assim, quem bate, esquece, quem apanha, nunca esquece. Então, assim, acontecia muitas coisas e o pessoal não acreditava muito em mim. Mas, enfim, essa história é muito intrigante, Muito bela essas histórias, aumenta a nossa fé. A segunda história tinha uma mãe que se chamava Laura e tinha um filho que se chamava Danny. Então, o Danny tinha 3 anos e ele era uma criança saudável, brincalhona. E uma vez ela estava com o Danny e o Danny ia cair, ia bater no chão de cabeça. E ela viu ele parar no ar e não cair. Então, assim, para uma criança de 3 anos, que muitas vezes é muito estabanada, ele cruzou as pernas e ia cair de cabeça, ia ser uma batida muito forte. Então a mãe olhou aquilo, a Laura, e olhou assim, o que aconteceu? E ficou pensando depois, segurou ele, tá tudo bem, e ficou pensando aquilo, martelando na cabeça. Aí no dia seguinte, Danny não falou nada, no dia seguinte, Danny olhou para a mãe e falou assim, mãe, ontem uma moça bonita de asas me segurou, ela disse que ia cuidar de mim. Ela ficou assim, mas como assim? Uma moça, mãe.
E como o Danny também era muito imaginativo, ele contava as histórias assim, ela duvidava, né? Quando eu era criança eu era assim também. E é por isso que às vezes os adultos duvidam. Então a Laura ficou intrigada com aquilo e foi falar com a cunhada. E a cunhada falou assim, calma aí, eu conheço o Danny, então eu vou conversar com ele. E levou uma foto, porque a mãe tinha mostrado um querubim. No berço, quando minha filha era pequena também, eu botei essa medalha. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Uma medalha que a gente coloca para o anjo da guarda. É muito importante a gente falar sobre o anjo da guarda para a criança, que aí elas têm uma proteção. Isso eu tinha muito medo de dormir sozinho, então eu me apoiava no anjo da guarda também. E o que aconteceu? A cunhada veio com uma foto e conversou com o Danny e falou assim, Danny, a pessoa que apareceu essa daqui? Aí ele falou assim, por quê? Porque a mãe tinha mostrado um querubim. Esses querubins, você imagina, um querubim são anjos poderosíssimos e é interpretado hoje com um gorduchinho assim, né, com umas asinhas, não é nada disso. Apesar que as crianças, muitas vezes, ela vê dessa forma, um adulto já vê um anjo sem asas, mas há exceções, como Santa Gema via de asas. Então, eu já vi esse querubim dessa forma, mas sem asa, só o gordinho mesmo, com um olho que eu nunca vi um ser humano ter. Eu estava passando por um problema e a mensagem que ele me deu telepaticamente foi: ame o dobro. Então, olha só, recebi isso, né? A forma que eu vi e os olhos dele faiscando, e ele falou: ame o dobro. E eu obedeci e deu tudo certo, né? Às vezes a gente é um pouco sem confiança e ele me deu essa lição e eu segui essa lição. Eu sou obediente nisso. Às vezes eu questiono, mas sou obediente. Então a mãe tinha mostrado o querubinzinho daquele formato, falando, não foi essa não. Ele era maior, uma moça. Então a cunhada mostrou para o Danny e ele falou assim, é essa. E pediu, eu posso ficar? E depois ele ficou para sempre com essa imagem e depois que cresceu, esqueceu dessa história, mas até hoje, segundo o livro, ele tem essa foto. Então foi uma coisa que marcou bastante. Quando minha filha já tinha uns 12, 13, 14, já nem sei mais. Recentemente, eu tenho um problema com essa coisa de tempo, né? Eu falava para ela, filha, você precisa meditar. E o adolescente, ele não pensa muito nisso, né? Eles são muito dinâmicos, muito rápidos, ansiosos. A gente já foi adolescente. E eu falei com ela, a gente sempre faz oração aqui, a gente se junta com a família e vai fazendo a oração. Então ela me escutou, ela me escuta, né? Mas ela pensa por ela, eu sempre ensinei ela a pensar por ela. Então o que eu quero dizer para vocês, sempre escute a história da criança. Só não estimule muito, que pode ser uma imaginação mesmo, isso passa. Mas às vezes anota o dia que ela falou, anota as coisas. Minha filha falava muitas coisas, depois ela perdeu essa sensibilidade, mas ela acredita, né? Ela não falava que via cores, tudo isso, eu só escutava, falava, viu? Legal, tudo. Sempre tranquilizei ela. E eu soube fazer as coisas para ela ter coragem, porque às vezes a criança tem medo do escuro. Como ela era muito sensível, ela também tinha um medo e depois ela foi logo perdendo com as técnicas que eu ia usando com ela, né? E aí o que aconteceu? A gente terminou a oração, ela tipo assim, pô, meditação, não aguento. E aí a gente foi sentar depois da oração, a gente ficou conversando, como a gente sempre conversa. Daqui a pouco, gente, olha o que caiu aqui na cabeça dela, hein? Esse livro aqui, Meditações, sobre meditações, e caiu de um móvel, voou na cabeça dela, porque os livros estavam tudo para trás. E aí esse livro caiu na cabeça dela, eu falei assim, pega o livro. Aí quando ela pegou, ela leu, eu falei assim, pai, tá bom, eu vou fazer meditação. Eu falei, mais um recado como esse, você não vai acreditar? Ela falou, não, eu acredito, eu só não queria meditar, mas agora eu vou meditar. Então ela foi aprendendo, né, da forma dela, ela faz as orações dela, e essa história ficou marcada com a gente, né, até hoje. Olha, agora eu vou botar um caso aqui no Brasil que aconteceu recentemente. Kitesurfista, né? Ele é médico e ele é um atleta olímpico também. Eu vou botar a reportagem aqui e vou deixar o link embaixo
para vocês acompanharem. Ele saiu em um dia, não vou contar muito não, vou deixar a reportagem, mas ele saiu um dia, não ia fazer o teste em um equipamento e alguma coisa intuiu para ele fazer e ele acabou salvando uma vida. Eu vou deixar aqui, então vou deixando um grande abraço para vocês. Se você curtiu, já dá um like, compartilha, deixa um comentário, nem que seja um emoji, que esse vídeo ele vai mais para frente para outras pessoas, né? Tem um maior engajamento. Então eu vou deixando aqui esse vídeo e uma excelente semana para você. Um atleta olímpico do kitesurf resgatou uma adolescente de 15 anos que se afogava em alto mar em São Luís. O kitesurfista Bruno Lobo testava um equipamento de câmera quando ouviu um grito de socorro. Além de atleta olímpico, Bruno é médico. Nas redes sociais, ele disse que apesar de não ser o momento propício para velejar, resolveu testar a nova câmera. Bruno carregou a adolescente até a praia, onde ela foi atendida por salva-vidas.